A nossa coluna de saúde hoje é sobre a AIDS. Uma pesquisa divulgada ontem mostrou que 45% dos brasileiros não usam camisinha, não usam preservativo. E que o número de casos de AIDS de jovens entre 15 e 24 anos aumentou 40% desde 2006. O Ministério da Saúde lançou então uma campanha para incentivar o uso da camisinha, principalmente durante o carnaval. Este jovem, com 24 anos, deixou os estudos e as festas de lado e vive hoje a fase mais difícil de sua vida. Há 4 meses descobriu que é soro positivo. Foi desesperador, né? É sempre desesperador e eu acho que o mais difícil é você lutar contra o próprio preconceito. A sociedade, nem a família, nem a igreja. Eles te preparam para receber essa notícia. É o preconceito que o faz não querer mostrar o rosto. Ele ainda não contou para ninguém que tem o vírus HIV, nem para a família, nem para os amigos. Toda essa situação poderia ter sido evitada com uma medida muito simples: a camisinha. O número de jovens brasileiros soropositivos aumenta há 8 anos. Por isso, eles são o foco de uma campanha de prevenção do governo no carnaval. O principal desafio é tornar a camisinha um acessório presente nas bolsas e carteiras. Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, realizada com 12 mil pessoas na região sudeste, 46% da população confessa não ter usado preservativo em alguma relação sexual no último ano. Hoje, muita gente, especialmente os jovens, usam os aplicativos de relacionamento para marcar encontros pela internet. Com eles é possível encontrar gente de todo tipo, já que no perfil você coloca as suas características e o que você procura. Mas muita gente aproveita essa liberdade da internet para marcar encontros de sexo sem camisinha. É aí que mora o perigo. Um perfil falso foi a maneira encontrada pelo Ministério da Saúde para entrar nesse universo virtual. Funciona assim: foram criados personagens nos aplicativos mais usados entre os jovens. Nos perfis desses personagens, eles buscam pessoas interessadas em sem camisinha. Toda vez que alguém tenta contato, recebe uma mensagem de conscientização para o uso de preservativo. O Ministério da Saúde também quer incentivar o uso do teste de saliva para detectar o HIV. Como esse método não usa sangue, é mais rápido e prático do que o tradicional. Em menos de 1 hora, você descobre se é ou não portador do vírus. E o teste pode ser aplicado em qualquer lugar. O governo comprou 140 mil kits como este. Tudo para evitar novas vítimas de uma doença que parecia esquecida nos anos 80, mas ainda mata 11 mil brasileiros por ano. Vamos aprofundar um pouco mais essa conversa. Está aqui conosco o coordenador executivo adjunto da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, Salvador Correia. Salvador, boa tarde, obrigado por ter vindo. Vocês não são contra o uso preservativo, ao contrário, mas acham que é preciso ampliar mais o debate e ter outros meios também de se cuidar e de se prevenir. De que forma? Bem, boa tarde, Sidney. É exatamente isso. A gente tem percebido que a política adotada pelo Ministério da Saúde dos últimos anos foi um fracasso. Isso se deve a vários fatores. Um dos fatores é a pressão da bancada conservadora, que fez com que o governo vetasse algumas campanhas de prevenção voltada para grupos específicos, como os jovens gays e prostitutas. A gente percebe a necessidade de ampliar o leque de prevenção. Você acha que o preservativo por si só não seria suficiente? Então, o que se poderia ter além disso? Perfeito. O preservativo, Sidney, a gente acredita que é importante sim promover campanhas de uso do preservativo. Entretanto, o mantra use o preservativo como única forma de prevenção possível, ela não atende às necessidades de muitos grupos de populações por motivos variados. Então, hoje existem algumas outras formas de prevenção, como o uso de medicação após o contato com o vírus, que a gente chama de profilaxia pós-exposição. O próprio tratamento, que também já é uma política acertada do Ministério, ele reduz as chances do vírus infectar outra pessoa, e alguns países já adotaram o uso da medicação antes da relação sexual desprotegida, a exemplo dos Estados Unidos e da Austrália. Mas isso não é só um médico que tem que tomar esse tipo de decisão? Quer dizer, que medicamento, o que, como, quando e por quê? Olha, a nossa ideia, o que nós defendemos é que se ofereça no sistema público de saúde o maior número possível
de prevenção, para que a pessoa possa fazer a escolha daquela prevenção que atende mais à sua especificidade. Isso não existe hoje. Isso tem tido alguns avanços, mas ainda com um certo conservadorismo na sua implantação, porque, por exemplo, a Bia lançou recentemente uma nota sobre Barry Becking, que foi super polêmica, e a gente defende que as pessoas devem ter direito de acessar algum tipo de prevenção. E no momento que você condena algum tipo de comportamento, o governo acaba afastando essas pessoas da informação e de adotarem alguma prevenção. Você diz que entre aqueles que defendem uma política mais de ordem geral, que vocês também não são contra, mas que é preciso entender que a sociedade também tem suas minorias, tem seus grupos com comportamentos distintos. Para estes deveria se ter, então, uma política específica, que é isso que vocês defendem. Exatamente. O governo até tem sinalizado a importância de ter esse leque de prevenção, no momento em que ele escolhe o que nós chamamos de prevenção combinada, que é justamente isso, a pessoa poder combinar várias formas de prevenção para poder atender a sua singularidade. Mas existe a necessidade de entender que isso é uma situação complexa para se implementar e as organizações da sociedade civil podem contribuir para essa implantação. E eu acho que aumentar a conscientização também de todos, né? Você já está indo provocado por mim mais a fundo sobre o que fazer objetivamente, o governo também está fazendo a sua parte, mas as pessoas também precisam ter essa consciência do risco que corre realmente se não cuidarem da sua própria saúde, né? Ter um pouco mais de calma nessa hora também, usar mais a cabeça, usar mais métodos que possam de fato ser mais úteis, né, para todos, né? Mais respeitosos também. Salvador, obrigado por ter vindo aqui, dado esse posicionamento de vocês. Obrigado, viu? De nada. Salvador Corrêa conversou conosco.